Naquela época, muitos atores não queriam que soubessem que eles estavam fazendo dublagem. O artista, ele é um sofrido, né, cara? Ele é muita coisa que a gente cria, que seja na área da arte que for, na pintura, na música, né? E nos primórdios da dublagem ainda mais, né, cara? Porque justamente por ser uma experiência, uma coisa que estava começando, os caras ofereciam um cachê que às vezes não dava nem para pagar o almoço. Então, tipo assim, você entrava, ficava à disposição do estúdio o dia todo, recebia apenas as cenas que você gravasse, e às vezes não eram muitas, e tanto é que isso gerou depois, mais tarde, um movimento do pessoal da dublagem pelo pagamento da hora corrida, né? Não só pela produção, mas pelo tempo disponível. Foi quando entrou o pagamento por hora, né? Exatamente. A famosa greve dos anos 70 Isso, e pouco, aí né? E o pessoal fazia a lista negra, tipo, quem quiser ganhar por hora não vai trabalhar aqui. Não, tinha, isso aí teve. Então teve. Hoje, se a dublagem tem hoje um lugar mais, eu diria, um pouco mais justo para quem trabalha, a gente deve muito a esses caras lá atrás. Com certeza. Que passaram fome e necessidade para ter hoje o respeito que a gente conquistou, né? Mas, naquela época, muitos atores não queriam que soubessem que eles estavam fazendo dublagem. Porque, assim, as grandes companhias de teatro empregavam os bons atores, a televisão e o radioteatro, né? A radionovela. Então, o pessoal que não estivesse ainda... A radionovela era uma coisa forte, tinha um público forte na época. Então, tipo, se você não tivesse num rádio, se você não tivesse na TV, se você não tivesse numa companhia de teatro, você era fracassado. Então, dublagem era uma coisa menor. A dublagem era menor. Então, tipo, os atores não queriam que soubessem que ele estava na dublagem. Então, eu nunca vi, por exemplo, uma entrevista do Denis Carvalho citando a história dele na IC. Sim. Ele foi uma das principais vozes da IC. Ele fazia o Johnny Quest, ele fazia o Race Bannon, né? Então, cara, era fantástico. Minha infância. Nossa, total, cara. Quantos anos você tem? Mais de 50. Eu tenho também, cara. Eu tenho 60, velho. Então, cara, mas... E quando eu comecei na dublagem, tinha muitos. Eu comecei em 83. Então eu peguei essa galera toda, os pioneiros todos. Aqui de São Paulo tava lá no Rio Garcia Neto, pai do Júnior. Tava a Mauri Costa, o Valdir Oliveira, Marcos Miranda. O Valdir eu conheci. Essa turma, então, era a galera que realmente inventou, né? Existia uma melancolia, era uma coisa meio soturna. A dublagem tinha uma carga, sabe? E os estúdios escuros, porque era 16 milímetros, né? Então, eram aqueles estúdios escuros. É verdade. E você sentia a frustração, muitas vezes, você sentia, sabe? O ator, ele quer aplauso, velho. Isso aí não tem como, não. Né? O que move a gente pra arte, né, cara? Existe uma certa vaidade sempre, né? O artista, nós somos egocêntricos. Sim, tem a função de questionar, né? Acho que a essência do artista é questionar sempre, né? Questionar a vida, questionar as escolhas, questionar a política, questionar as religiões, questionar tudo, né? Mas existe um pouco essa vaidade também, porque ela faz parte um pouco da energia que move também, né, o artista. E acho que isso influenciou bastante a escolha das pessoas que vieram lá atrás. E a gente vê que tem muita gente importante que passou pela dublagem, né? Algumas pessoas citam. Eu, por questão assim de 1 ou 2 anos, no máximo, eu deixei de conhecer o Líbero Miguel, que foi um dos caras mais importantes da história da dublagem e da televisão brasileira, porque ele foi um dos pioneiros, junto com o Walter Clark, o Boni que hoje se aposentou, né? Mas com certeza ele deve lembrar do Líbero Miguel. O Tony Ramos cita Líbero Miguel ainda nas entrevistas, cita a passagem dele pela dublagem também, assim como Lima Duarte, Laura Cardoso. Lima também não gostava muito. Ele era um cara que ele disse que dublagem foi um momento negro da carreira dele, né? Ele deve ter lá os seus motivos. Mas foi uma época difícil, né, cara? Uma época difícil, exatamente. Laura Cardoso, Francisco Milani, né? Eu tô falando gente famosa da dublagem. Até a própria Natália Timber, que também era da época da Cine Castro, no Rio, né? Que teve um pouco aqui em São Paulo também, o fora da Cine Castro era no Rio. Que tinha uma galera assim, né?
E que depois foram migrando pro teatro, TV Sim. e tal, né? Sim, sim. E teve a galera que ficou ali. A dublagem, de uma certa forma, ela acomoda um pouco, né? E durante muito tempo, até por causa dessa questão, você vê que demorou muito pra gente ter os créditos, né? O nosso nome nos créditos dos filmes dublados, né, cara? Sim. Isso aconteceu depois do ano 2000. Isso foi 2000 e pouco. 2000 e pouco. 2006 foi aquela... Foi quando houve uma ameaça aí de um primeiro processo movido pela associação na época lá, que a gente tinha organizado pelos direitos conexos, né? No Brasil existe a lei, mas não se cumpre, né? Então, tipo, nós artistas aqui, agora, infelizmente, com esse advento da inteligência artificial também, a gente está sendo muito ameaçado nessa questão dos direitos conexos, porque eles estão usando o nosso trabalho para alimentar IA. E porque as pessoas falam assim, nós não vamos usar a sua voz, mas não é a sua voz, né? Eles usam a nossa prosódia, a nossa interpretação, isso também alimenta a IA, só que eles não dizem de quem eles usaram, eles não dizem... E não tem nem muito como controlar, né, cara? Pensa um pouco. É E- muito difícil, né? É muito difícil, Uma cara. coisa que eu venho falando aqui, sempre quando tem algum colega de dublagem aqui, não tem como não tocar nesse assunto, né? E tem pessoas que são mais fatalistas. Eu sou, por exemplo, não sei se é um estado de negação que eu entro. Aham. Eu prefiro achar que vai atrapalhar, como qualquer coisa da tecnologia, né? Sim. Tecnologia, eu sempre uso o Uber, né? Como exemplo, que o Uber não acabou com os táxis, mas atrapalhou. Atrapalhou. Então os táxis eles têm agora que se reinventar, aplicativo, né? Não, veja táxi bem. em ponto, né? Uma coisa é você querer frear a tecnologia, isso não vai acontecer. Isso é impossível. Mas a gente, e acho que a gente tem que tem que aderir. A tecnologia é uma coisa para nos ajudar. Agora, até então, a gente tinha muitas profissões, óbvio, que houve um tempo que o cara sustentava a família acendendo poste de rua, iluminação pública. Né? Depois da luz elétrica, os caras tiveram que migrar para outras profissões. Carroça, veio o carro. Claro. Mas hoje em dia você está tendo a extinção aí dos cobradores de ônibus, por exemplo. Você vai ter... Estão testando já táxi sem motorista na Finlândia, mas de repente lá é um lugar tão frio que os caras... Não tem ninguém que queira trabalhar lá, de repente faz sentido. Agora, você acabava migrando, que nem aqui. Nós tivemos 35 mil trabalhadores na Auto Latina na década de 70, caiu para 3.500. 10% do que havia de mão de obra. Por quê? Por causa da robotização. Por causa da robotização. Então, esses caras provavelmente migraram ainda, porque o Brasil estava crescendo, estava se expandindo. Então, você sempre tem, quando você tem industrialização, você tem sempre para onde migrar. Mas a gente está chegando num tempo em que a evolução, a tecnologia está tão rápida que você está hoje, com a inteligência artificial, você está tendo a morte de diversos empregos. A ameaça de diversos empregos. Tudo. Aí que tá. Então, eu acho que chegou o momento em que não se trata do cara falar assim, você que é preguiçoso, acomodado, não quer mudar de profissão. Para que profissão você acha que eu vou poder mudar? Se quase todas elas estão ameaçadas. Então, tipo, a gente começa a ter que pensar numa outra chave. A gente precisa começar a pensar que tipo de escolha a gente quer fazer como seres humanos. Porque é óbvio que eu quero economizar na minha produção. Só que eu vou vender ela para quem? Quem vai consumir a minha produção? Exatamente. Se eu estou matando a cadeia trabalhista. Você entendeu? Perfeitamente. Então, eu acho que as pessoas não estão pensando. As pessoas não estão pensando no que isso pode significar na questão da economia.